E a gente começa mostrando como foi a bela vitória do Atlético. 2-0 sobre o Avaí, com um golaço do Walter. Veja só os melhores momentos. Ressacada com bom público para Avaí e Atlético. E apenas aos 30 do primeiro tempo, um bom lance. E foi do Dragão. Andrigo, de fora da área, acertou a trave de Douglas. Paulinho também tentou o dele. O Avaí respondeu com o zagueiro alemão de fora da área. Segundo tempo, tabela do Atlético. Jorginho cruza na medida para Luiz Fernando, defesa de Douglas. Nesse lance, Judson ficou com um rebote e chutou pela linha de fundo. Aos 11 minutos, pênalti de Capa em Andrigo. Luiz Fernando bateu com muita categoria. Quinto dele no Brasileirão. 1-0 Atlético, 13 do segundo tempo. 4 minutos depois, Walter fez esse golaço. Sem chances para Douglas. Walter, 2-0 Atlético. O Avaí foi atrás do primeiro gol. Williams, ex-Dragão, quase marcou. Andrigo bateu seco e por pouco não fez o terceiro do Dragão. Mais Avaí, Marcos Saibal e Williams, perde gol feito. Nesse lance, André Castro escorrega e toca com a mão na bola. Reclamação do Avaí, mas o árbitro Rafael Claus mandou seguir. No último lance do jogo, Marquinhos tentou de falta, mas o goleiro Marcos garantiu mais uma vitória do Dragão fora de casa. Atlético 2, Avaí 0. Contra o ainda melhor time do segundo turno, José Roberto Silva, o Avaí? Não era, né? Já não era, né? Era o Botafogo, né? O Botafogo. Mas ele vinha de 6 ou 7 jogos sem perder. 7 jogos. 7 jogos. 7 jogos sem perder, sendo 4 empates e 3 vitórias, sendo que nesse segundo turno ele não havia perdido, né? Vocês acharam que foi pênalti naquele lance do André Castro? Que ele escorrega e a bola para no braço dele? Eu tenho a mesma interpretação do juiz. A bola não ia em direção ao gol, não estava com domínio claro e evidente pro Avaí e não teve intenção. E aí, Evandro? Isso depende de interpretação. Tem árbitros que dão, outros não. Bom para o Atlético que não deu, né? Eu daria. Ali foi muito clara, né? A bola para no braço dele. Ele interceptou a passagem da bola. Eu daria, que ali não tem jeito. Ali a bola parou no braço do cara. O que você me diz, Zé Roberto? Se um lance muito complicado, ele deveria ter feito de tudo para não colocar a mão ali, né? Estava escorregando, caindo, deveria ter se esquivado completamente. Correu. Deixar o bumbum bater no chão, né? Isso. Correu. Esconder aquela mão e tal. Correu um grande risco, que não diminui em nada, né, Evandro? A bela vitória do Atlético lá contra o Avaí. É uma coisa absolutamente impressionante o time do Atlético nesse segundo turno. Como está jogando bem fora de casa. O Atlético ganhou do Corinthians 1-0, ganhou de 3 da Ponte Preta. Foi 3-1 o jogo? 3-1. 3-1. E ganhou de 2-0 do Avaí. Vem para Goiânia, decepciona. E daqui a pouco o pessoal vai começar a pedir para o Atlético perder mando de jogo para poder continuar ganhando. Ainda bem que o próximo jogo é fora de casa também, porque é o Atlético Paranaense. Exatamente. Mas um time que teve nem os jogadores que não estavam em campo, como o Igor e o Gilvan, fizeram falta. O Bauerman fez uma boa partida, o meio-campo jogou muito bem. E o Walter finalmente mostra por que foi contratado pelo Atlético por um preço tão alto. Começa a marcar gols, né? Já marcou mais um agora. Um gol não, um golaço dele, né? Que foi esse gol aí, o segundo gol do Atlético. Jogou muito bem, um jogador que protege bem a bola, um jogador que tem uma qualidade técnica que poucos têm no futebol brasileiro. Então, finalmente, o Walter começa a jogar futebol no time do Atlético. São 2 jogos seguidos do Walter marcando, Zé Roberto. Já tinha feito contra a Ponte Preta, faz hoje contra o Avaí. E ele parece que se encontrou, né? Demorou, mas se encontrou, né? Os gols começaram a sair depois de boas atuações e atuações ruins também do Walter nesse tempo todo aí que ele esteve defendendo o Atlético. Naquela época que o Atlético perdia, ele participava muito do jogo, a gente elogiava, mas o Atlético perdia. Agora ele participa menos, vem sendo
mais importante, porque vem fazendo aí gols importantes, marcou 2 e o time está ganhando, né? O Atlético vem vencendo a maioria dos jogos. Agora, nesse turno, são 21 pontos disputados, 21 pontos disputados e 13 conquistados, 4 vitórias e 1 empate. Ô Jean Damas, e foi uma vitória construída, né? Com o Atlético jogando melhor que o Avaí, né? Convincente. O Atlético foi melhor durante praticamente os 90 minutos. Evidentemente, depois que fez o 2-0, o Avaí saiu muito na pressão, buscando o gol. Até de qualquer jeito, o Atlético tivesse encaixado melhor um pouquinho o contra-ataque, poderia ter feito 3-0. Mas no primeiro tempo já foi melhor, teve 60% de posse de bola contra 40% do Avaí. Um time que pressionou a saída do adversário, chutou de média e longa distância, evidentemente não conseguiu entrar na área do adversário, mas também não foi incomodado em momento algum. No segundo tempo, o Atlético já saiu ainda mais forte, né? O Andrigo fazendo boa partida, né? Depois da contusão, ele não vinha jogando tão bem assim, mas tecnicamente já foi mais interessante, mais importante para esse jogo. O Luiz Fernando, mais uma vez, bem. E aí, se você já tinha, como disse o Zé, o Luiz Fernando fazendo gols, um atrás do outro, agora com o Walter, a situação do Atlético começa a ficar um pouco melhor. Luiz Fernando tem 5 agora. Ele marcou, nos 4 últimos jogos, ele fez um gol em cada. E ele tem 5 no campeonato, chegou a 5. E aí agora, nesse momento, ele marcou contra... Ele passou a ser titular contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians ele não marcou. Depois ele fez contra o Bahia, contra a Ponte, contra o Cruzeiro e hoje. O Atlético tem um jogador aí, Evandro. Luiz Fernando, que é dele, formado no Atlético. É o que eu falei, esse menino é lá do Tocantins, né, de Tocantinópolis, veio para cá, foi criado na base do Atlético. Isso é dinheiro em caixa para o Atlético. Não é verdade? Novinho, o Atlético preparou muito bem e ele está correspondendo plenamente à expectativa de todos. É jogador para o Atlético fazer caixa e ganhar muito dinheiro nele. Ele chega inteiro. Eu gosto de ver muito isso, assim, a condição como o jogador chega para finalizar, entendeu, Zé? Ele chega muito inteiro nas bolas. Aquela de cabeça que ele colocou lá em cima, o goleirão pegou. Ele se posiciona muito bem, né? Toda hora ele tá ali com a bola chegando perto dele, participa bastante e tem sido decisivo dentro da área, né? Ele se posiciona muito bem, ele começou nos tempos de Cabo, jogando ali pela esquerda para fechar, né? Nas fechar costas. E bater. Chegar dentro da área, chegar na diagonal para fazer o gol, né? A jogada era pela direita para chegar para ele em velocidade fazer o gol. Ele soube fazer isso muito bem. E agora ele joga de qualquer lado e joga muito bem. Da mesma forma que a gente está falando do Luiz Fernando, naturalmente que o torcedor questiona, e o João Pedro, que foi feito dele? Surgiu como um foguete lá naquele jogo de Catalão, 3 gols. Esse está emprestado, né? No Corinthians, né? No Corinthians. Ele ia para o São Paulo, né? Não deu certo, não agora deu na certo, troca ele pelo foi pro Breno. Corinthians. Aí veio, foi para lá, mas ninguém sabe como é que está. Da base do Corinthians, né? Na base do Corinthians. É um jogador que podia estar E lá aqui a no disputa Atlético, dura. seria Ninguém- muito melhor para ele. E ninguém deixou, né?